Bom começar mais um programa e o Gente.com de hoje está no ar. Nós vamos conversar com um dos mestres da animação no Brasil. Ele começou a se dedicar ao cinema em 85 e foi aos poucos conquistando espaço até conseguir grande projeção com o lançamento do curta-metragem Pax em 2005. Por este trabalho, Paulo Munhoz recebeu 2 troféus no Animamundi 2006 e em 2007 ele lançou o primeiro longa Brichos. E a gente começa com imagens do filme. Os habitantes da Vila dos Brichos precisam salvar o futuro da cidade, ameaçada de perder a floresta para investidores terroristas internacionais. Armados de coragem, inteligência e bom humor, os heróis encaram o desafio, que será decidido nas areias de No Forest, na gelada Ice Forest e na exuberante Brain Forest. Temos que parar aquela coisa. Ao ataque! Essa é a sinopse do filme Brichos, um dos mais famosos trabalhos do cineasta Paulo Munhoz. A estreia foi em 2007. Em 2011 veio a continuação, Brichos, A Floresta é Nossa. Você não pode perder. E fazer um filme assim dá uma trabalheira danada. Nós trabalhamos com animadores, intervaladores, coloristas e cenário. Né? São 4 gamas de pessoas, grupos de pessoas. Então a gente tem uma área de animadores, por exemplo, essa área aqui, nossa área de animadores. Tem uma área de intervaladores, que é essa área aqui. Os animadores fazem a animação. Os intervaladores vão completar esses desenhos para que a animação fique mais fluida. Né? Então esse pessoal aqui faz a intervalação. A gente tem um pessoal ali em cima também trabalhando com intervalação e com colorização. O sucesso foi comemorado por toda a equipe. Foram mais de 12 semanas seguidas em cartaz nas principais salas de cinema de 30 cidades brasileiras, batendo de frente com filmes internacionais de orçamento milionário, como As Aventuras de Pi, em exibição na mesma época. Agora o filme está virando série de TV. A equipe está a todo vapor preparando os episódios. É mais um sucesso na carreira do premiado Paulo Munhoz. Os troféus estão em local de destaque na produtora. Um deles tem carinho especial. É do Animamundi, recebido em 2006 pelo curta-metragem Pax. Ele estava no Barigui, voltou, tive uma grande ideia. E essa grande ideia era o filme Pax, que um pouco depois se transformou numa obra que hoje corre o mundo. Na história de Pax, grupos religiosos precisam encontrar uma solução em conjunto para que o caos não se instale no planeta. Um judeu, um muçulmano, um padre católico e um monge budista tentam achar o caminho para a paz mundial. A partir daí, Paulo Munhoz desenvolve a animação em stop motion de forma suave e divertida, com profundas críticas à sociedade moderna, uma das marcas do trabalho do cineasta. Você cuida das palavras, porque preto velho tá de olho em você. Parceira na vida e no trabalho, a esposa Daniela acompanhou de perto as conquistas do marido e acha que a personalidade inquieta dele é um ingrediente importante na receita do sucesso. O Paulo é uma pessoa muito intensa, ele se envolve intensamente naquilo que ele está fazendo. Uma pessoa muito criativa. Tive uma grande ideia, eu acho que é a palavra de ordem, né? Tive uma grande ideia, ela surge a todo momento, sendo que algumas são gigantescas, né? E outras são aquele ímpeto momentâneo. Que seja neutro! Boa noite. Onde é que eu assino? É o que te move, Paulo, as grandes ideias? Não sabia que a Dani tinha comentado isso, me surpreendeu. E é bem isso, quando eu o que me deixa mais feliz assim, é ter uma sacada, né? Às vezes isso ocorre quando eu estou tomando banho, eu já escrevo no vidro e meus olhos já brilham e tal. E é engraçado, meu filho é a mesma coisa, assim, né? Tanto que eu contava há pouco, no meio da produção do Brichos 2, um dia ele entra, pai, tive uma ideia genial, né? Que é o que eu sempre falo. Brichos 3 tem que ser Brichos Alien em 3D. Ou seja, nós no meio do sufoco, né? E ele já
visualizando. E a coitada da Dani agora tem que aturar 2 que pintam com umas ideias meio do Arco da Velha. Assim. Não, muito bacana. A gente tem que dizer, Paulo, o seu trabalho, parabenizá-lo por isso, Obrigado. porque no Brasil você conseguir fazer trabalhos desse nível com animação, porque se a gente for comparar com os grandes estúdios, ainda precisamos avançar muito, não? Ah, sim, há um gap gigante entre nós e os grandes estúdios, né? Principalmente dos Estados Unidos, do Canadá, etc. E agora uma coisa que é bom frisar, o diretor é o general de uma equipe. Né? Então quase não se fala nisso, no diretor, nos atores. Então eu tenho a felicidade de ter conseguido arregimentar grandes talentos, né, para trabalhar nos filmes. E Curitiba é um celeiro de talentos impressionantes para a animação. Né? Você tropeça em pessoas que desenham bem, que contam bem histórias, que interpretam bem, né, no caso dos atores e tal. Do nosso estúdio já saíram outros 4 estúdios de animação. Então, se a gente tivesse uma articulação melhor do Estado, eu acho que a gente poderia tranquilamente virar internacional. Né? Você fala, nesse vídeo que a gente mostrou agora, o repórter comentou sobre o projeto para a TV. Esse projeto, na verdade, está avançado já com Bichos, né? Ah, sim. Nesse exato momento, nós estamos finalizando a série de TV Bichos, né, da primeira temporada, que serão 13 episódios de 11 minutos. Que bacana. Né? Tá ficando bem bacana, é uma outra loucura, porque é 1 ano e pouco para produzir tudo isso. E é muito bacana porque o time se envolve, então a meta é sempre, enfim, temos poucas ferramentas, mas o Ben 10 que se cuida, entende? A gente vai chegar lá. Então é essa a ideia, né? Muito legal. Né? E o foco nosso é muito esse investimento no talento pessoal. Né? Às vezes você não tem a tecnologia de ponta, o melhor recurso, mas você tem pessoas, né, muito Mas talentosas. até para que o público entenda, quando a gente fala que não tem a mesma condição técnica, porque os programas que eles usam lá, a gente pode desenvolver aqui. Mas você estava comentando que, na verdade, os grandes estúdios, eles têm departamentos de engenharia, enfim. Por exemplo, se você assiste o Bichos 2 e vê os créditos, você vai ver que tem poucos créditos em relação a um filme norte-americano. Você vai ter lá 100 chineses que foram contratados na China para fazer animação, daí mais 1.000 indianos para intervalação, e daí você vê departamento de engenharia só para produzir softwares. Né? Então, por exemplo, dá um dado bastante claro. O melhor programa de 3D que nós temos no Brasil é o Maya. O Maya, para um filme de Hollywood, ele é usado para fazer as poeirinhas só. Né? Os grandes programas para animação dos personagens, por exemplo, são produzidos in-house, ou seja, engenheiros, departamento de engenharia de software que desenvolve, além de dispositivos mecânicos, se é um filme stop motion e por aí afora. Então, há uma distância muito grande. E também eles fazem isso muito bem há 100 anos. Então, a gente... Eu acho que agora que a gente está deixando de ser artesão para virar indústria. Mais então, ainda o nosso mérito, porque estamos conseguindo fazer produtos de excelência, a gente já volta falando sobre isso, com as condições que temos aqui. Aí entra muito profissionalismo, muita criatividade, uma boa equipe, como o Paulo já citou. Faremos um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando sobre a animação. A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Copel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel, pura energia. Hoje o plantio direto eu acho que é a principal ferramenta da agricultura brasileira. É a redução das perdas de água e solo por erosão hídrica.
inegável que o sistema trouxe consigo o conceito da sustentabilidade. Estados Unidos e Europa, você tem muito mais produtos do que nós temos no Brasil. Voltamos com Gente.com, hoje conversando com o cineasta Paulo Munhoz, que está preparando uma série de vídeos de animação também para a TV, com um filme já consagrado, um filme de sucesso, Brichos, né, Paulo? Uhum. Há pouco estávamos falando sobre isso e eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, a gente viu no vídeo alguma coisa, para o público entender o trabalho que dá produzir um filme de animação. Porque, de repente, você vê o desenho e não tem noção da trabalheira que está por trás daqueles bichinhos se movimentando ali. Só quem está dentro que conhece. Para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia. Por exemplo, tudo começa com uma ideia, né, que já exige esforço para virar um bom roteiro, né? Às vezes é uma pessoa só, às vezes uma equipe que faz o roteiro do filme. Disso a gente passa para os storyboards, ou seja, a gente já pensa visualmente plano a plano. Então, um filme de longa-metragem tem 900 planos, então já são 900 artes que você tem que fazer para começar a imaginar o filme. Um filme como o Brichos, um filme de longa, tem aproximadamente 144 mil frames, né? E cada frame é um conjunto de cenário, personagem 1, personagem 2, etc. Ou seja, isso é um filme simples, né? Como o nosso. Cada frame, frame não quer dizer que é uma imagem só naquele não, frame, é um conjunto porque ela vai se movimentando também. Então, para aquela imagem, você vai criando um movimento, é isso? Não. Como é que? Na verdade, funciona assim. Para cada segundo, você tem 24 imagens. Tá. Agora, para formar cada imagem, você tem camadas, né? Você tem layers. Então, um filme em 3D sofisticado, você chega a ter 100 camadas de imagens, né? Então, é por isso que é difícil. Mesmo que eu queira fazer um filme em 3D, eu preciso do que a gente chama de uma render farm, ou seja, uma fazenda de computadores, sei lá, 100 computadores só renderizando um filme 3D. Sim. Né? O 2D é uma opção nossa até pela facilidade de produção, né? Então tem essa questão. Outra, um bom profissional para animação, ele é preciso um grande investimento em formação, né? Além da formação artística, formação técnica, uma formação cultural para ter uma visão de mundo, para que possa interferir criativamente no processo. Então, a execução de cada frame, falando em termos do quadro Sim. mesmo, já é muita coisa, né? Você já toma muito tempo. Então, é uma questão de muita energia envolvida, né? a longo prazo. Então, por exemplo, num filme que eu chamo de ação livre, né, com atores de carne e osso, por mais que seja uma produção gigantesca, você filma em 1 mês ou 2 meses. Você filma tudo. E depois tem pós-produção e tal. Um filme de animação é todo o time junto, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então o diretor, ele tem que ser psicólogo também, entende? Para conseguir manter a equipe unida. Para controlar a equipe ali, a turma toda. Exatamente. Então, a melhor maneira da pessoa entender é ela tentar fazer um pequeno filme de animação, né? Porque as pessoas veem a coisa pronta e elas não se dão conta do que é fazer aquilo. No Pax, por exemplo, a gente tinha um time
pequeno para filmagem, né? Então, o Pax a gente levou vários meses criando os bonecos e desenvolvendo. E essa parte também é feita aqui? Também é feita aqui. De criação dos bonecos? Exatamente. Então, no caso do Pax, nós desenvolvemos um projeto da estrutura anatômica dele, dos esqueletos de aço. A gente criou esses esqueletos em aço, a gente buscou uma usinagem de precisão para fazer isso. A gente inventou dentro do estúdio uma liga de borracha que parece massinha e não é massinha, ou seja, tem uma série de coisas. Então, só desenvolver isso, a gente criou um cenário especial e mesmo assim um filme simples, né? Ele não é um filme muito sofisticado. Só isso já foram meses para chegar nisso. Para filmar o Pax, nós levamos 1 mês e meio. Então, imagine, a gente passou o primeiro dia, a gente ficou 12 horas trabalhando, no final do dia a gente tinha 2 segundos de produção. Já imaginou? Entendeu? Então, isso o 2 Pax segundos com um dia inteiro de filmagem? Né? No caso do Pax. Depois até eu alterei o modo de iluminar o filme para ganhar velocidade. Os animadores que eram, na época, o Valkyrie e o Dirley, enfim, pegaram rápido a manipulação dos bonecos, enfim, foi muito legal, a gente conseguiu fazer. Agora, a entrada num projeto de animação, ela tem que ser bem pensada, né? Então, nesse momento que eu gosto do meu lado engenheiro, de conseguir cumprir cronogramas, conseguir medir tempos para resolver as coisas e tal. Então... Bom, o Paulo comentou aqui que o filho também surge com grandes ideias e a gente já observou que a família toda está junto nesse projeto, porque é um projeto que demanda tanto tempo, tanta energia, tem que estar todo mundo juntinho. E a gente vai mostrar mais uma fala da Daniela falando sobre você, sobre o seu perfil de trabalho. Então, na verdade, eu tenho trabalhado com o Paulo desde 95, quando nós nos conhecemos numa pós-graduação em computação gráfica. No tempo, computação gráfica já era algo bastante novo, né? E o Paulo sempre teve esse desejo de estar na ponta, assim, em termos de tecnologia, em termos de linguagem, todas essas questões. Então, desde 95 a gente tem trabalhado junto e a gente também teve a oportunidade de pegar toda uma mudança tecnológica que ocorreu e propiciou que muitas das ideias que ele tinha pudessem ser concretizadas, né? E o que eu posso dizer sobre isso? Na verdade, o Paulo é um desbravador. Ele está sempre buscando caminhos, né? E caminhos estéticos, de linguagem, de tecnologia, e nesta busca de caminhos nasceram, entre diversas obras, Os Brichos, que tem sido a obra com maior dimensão, né, da criação do Paulo. Bacana trabalhar com a família, né? É bem bacana, está dando certo. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os roteiros dos filmes de animação, porque é outro ponto que chama muita atenção. Quando a gente percebe que esses produtos, eles atraem público infantil, público jovem, eles são muito ecléticos, mas é por causa dessas mensagens, todo mundo se identifica, né? Sim, sim. Até uma coisa que se tem notado é justamente isso. Os filmes de animação, eles estão se destacando muito não só pela qualidade técnica e artística, quanto pela profundidade e qualidade dos roteiros, né? Então você já tem que pensar um filme de animação agradando diversos públicos. Então você já tem que pensar a tua história com camadas de leituras diferentes. Aquela coisa da piada para o pai, a coisa que está naquele momento da experiência do filho. Amigos, eu só quero o que tem embaixo da floresta. A floresta e a água da floresta. Coisa pouca. Então, tem que ter muito investimento na qualidade dos roteiros. É evidente que você liga a televisão, você vê muita coisa sem qualidade, mas se você pegar as obras destacadas da animação, os roteiros são incríveis. E outra coisa que é importante salientar é que a maioria dos grandes filmes, metade ou mais é animação. Então, o filme Hugo Cabret, por exemplo, que remonta a história do Méliès e tal, como ele é praticamente todo computação gráfica 3D, ele é um filme 90% animação, né? O próprio Avatar, que é o maior
recorde de bilheteria do mundo, ele é inteiro animação. Então são filmes de animação também. Então é legal a gente ampliar o olhar e ver a dimensão da animação. Então a animação faz interface com a química, com biologia, com anatomia, com ciência da computação, com engenharia, com arquitetura. A gente está cercado já de animação. Poxa, um universo incrível de comunicação e entretenimento. Exato. Vamos a mais um intervalinho, daqui a pouco a gente continua e conclui esse papo. Tá bom. Estamos de volta com Gente.com, hoje conversando com o cineasta Paulo Munhoz, falando aqui sobre os filmes de animação. Paulo, você acabou de concluir também um game para smartphone, não é isso? Na verdade nós estamos finalizando também. Está finalizando. Se der certo até o final do ano a gente lança. Outro universo fantástico, né? Outro universo. É bem interessante falar do game, porque eu acho que a grande linguagem da gurizada, da juventude. A minha geração tem que se esforçar para compreender melhor isso. Eu estou fazendo o dever de casa e estudando bastante game. E eu acho que o game é que vai dar uma orientação para as outras janelas, assim, para a televisão, para o cinema, porque é uma linguagem que as novas gerações já nascem dentro dela. Né? E quando ele fala que está estudando, está se esforçando, está mesmo, porque ele é exigente. Quer ver só? O Paulo eu o conheci quando eu estava fazendo pós-graduação, fiz pós-graduação em comunicação audiovisual, e ele foi meu professor na disciplina de animação. E é um professor exigente, extremamente exigente, é do tipo que não dá 10 para ninguém. Pode estar perfeito, mas vai ser 9.9, 10 nunca. Até trabalhar com o Paulo, eu trabalhava na área de arquitetura. Né? Eu nem trabalhava na área de animação, nem de ilustração. Eu trabalhava com um projeto residencial, industrial e coisas do tipo. E além do Paulo ter me dado a oportunidade de estar trabalhando com ele, ele enxergou em mim, ele acreditou mais do que eu ainda, ele enxergou em mim alguém que pudesse seguir mais para frente. Às vezes ele é chato, às vezes ele é divertido, na maioria das vezes divertido, mas até o chato dele é com conteúdo. Né? Ele está sempre querendo que a gente melhore. Né? E uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Eu acho que isso é fundamental numa pessoa. Então, Paulo Munhoz é uma grande pessoa. Que bom, hein? Que legal. Admiração da equipe, né? Nossa, que bom ouvir isso. Mas até eu gostaria de te perguntar, assim, você como um grande cineasta, um profissional dessa área,
Como é que você vê esse apelo tão grande que o desenho tem? O que apaixona tanto nesse estilo, nesse jeito de fazer cinema e de passar mensagens? Olha, agora é o meu lado cientista falando, né? Na verdade, de tudo que eu estudei, o que eu sinto assim é que quando você trabalha com... quanto mais abstrato o personagem, né? Quanto menos figurativo, mais chances ele dá de identificação. Né? Então, sei lá, às vezes, pensando do ponto de vista do público, se você acha que você é meio feio, meio ferrado na vida, não talentoso, é difícil você se conectar a um grande ator, né? Como, sei lá, o Omar Sharif, sei lá, o Tony Ramos, entende? Agora, no personagem abstrato, de uma forma, qualquer um se identifica. Né? Então, eu posso me ver no Homer Simpson, né? Eu posso me ver no Bart Simpson, eu posso me ver no Ruby Nelson dos Brichos, eu posso me ver no Thales. Ou seja, a animação ela dá esse espaço de identificação que nenhuma outra arte dá. Né? Então, por exemplo, o Pax, ele é ao mesmo tempo filme de humor, mas uma grande crítica ao ser humano. Sem dúvida. Com atores de carne e osso, ele não teria tido o sucesso que teve. Poderia talvez chocar. Ele poderia gerar resistências, chocar e tal. Como nós fizemos, e usando o personagem de animação, ele já gera o sorriso, né, que para mim é o filtro da inteligência, é o filtro da alma, e abre portas. Né? Eu acho que ele tem esse poder. Eu acho que é o grande diferencial da animação. Na sua opinião, o cinema, de um modo geral, né, a animação, como a gente já comentou, o cinema, o propósito dele, além de divertir, lógico, né, um produto de entretenimento, mas quando ele consegue também fazer o espectador pensar, refletir sobre a própria vida, sobre o mundo, isso cumpre um pouco da missão. Né? Exato. Até no nosso caso, a missão do estúdio é essa. Nós fundamos a Tecnoquena para produzir conteúdos reflexivos, com humor, sempre buscando humor, mas eu não gosto da piada pela piada. Né? Eu acho que a piada tem que ser inteligente, eu acho que acho que é uma arte muito cara para você brincar. Né? Então, eu adoro humor, mas eu detesto o humor idiota, né? O que fere as pessoas, o que não eleva as pessoas. Né? Então, a ideia nossa é produzir conteúdos e, por exemplo, eu acho que outro problema brasileiro é certas instâncias não entenderem que a animação tinha que ser veículo de educação, game tinha que ser instrumento de educação. Né? Eu acho ainda o livro a maior tecnologia que existe do ponto de vista de transmissão do conhecimento. Sim. Agora, mesmo os livros têm que ser inovadores, né? E eu acho que a gente tem muita condição de produzir muita coisa. Como? Inovadores como? Em novas plataformas, você disse? O que você quer dizer com inovadores? Uma linguagem mais adequada, né? Utilização de novas plataformas, a própria imagem às vezes é pouco usada nos textos. Né? Há também essa questão cultural até da academia brasileira, que valoriza demais a escrita, em detrimento do desenho, por exemplo, que é um ferramental fantástico de projeto. Né? Então, você vai notar que uma pessoa que projeta bem é uma pessoa que tem uma visão espacial, que desenhou quando era criança, ou que aprendeu a buscar. Então, eu acho que a gente precisa, no Brasil, meio que destruir as gavetas e misturar mais os conhecimentos, né? Quebrar as barreiras que você vai ver em nichos mais avançados não existem, né? Entre arte e técnica, humanas e tecnológicas, isso não existe, isso é uma invenção tola. Né? De qualquer forma, nós estamos num momento muito bom para a animação no Brasil, né? Não é fato? Exatamente. Nós estamos saindo da fase que eu chamo artesanal para industrial. Né? E industrial não só na coisa de produzir muita coisa, mas num nível que pode atingir o mercado internacional. Então já tem várias séries brasileiras ganhando destaque fora, né? Projetos que nasceram aqui. E, de novo, eu acho que o Brasil tem essa capacidade criativa, essa diversidade de gêneros, olhares, culturas e tal. Então a gente tem um caldo bacana para transformar num produto. Né? E muita criatividade.
Força de vontade, né? Exato. De inventar nas Capacidade de condições que a gente tem. Exato. Bacana. Paulo, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigada por participar do Gente.com e sucesso. Ah, não, eu que agradeço o convite, sucesso para vocês e muito obrigado. O Gente.com fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá.